Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. Relações abusivas, como saber se eu estou numa relação abusiva? Por que esse tema é tão importante? Porque é interessante como muitas mulheres, eu não, claro que homens também sofrem, né, em relações abusivas, mas é claro que hoje eu vou aqui, tá, me dirigir mais às mulheres que geralmente estão mais vulneráveis a esse lugar de violência, de abuso. Então, não excluindo os homens, tá? Um homem também pode ficar numa relação abusiva, né, com uma mulher abusiva. Mas hoje eu vou falar aqui principalmente para as mulheres e com as mulheres, que aliás é o meu maior público aqui. E por que esse tema é tão relevante realmente? Por que isso é tão importante? Porque tem muitas mulheres que estão numa relação abusiva e não se dão conta que estão numa relação abusiva. Se existe uma violência física, né, se aparece um roxo, se realmente há ali algo que apareça, né, no corpo dessa mulher, isso fica mais claro. Mas essa não é a única forma de violência, uma relação abusiva não passa só pela violência física. E aliás, tá, eu acho que existem violências muito mais danosas, como por exemplo a moral e a psicológica até, do que a física, que acaba ficando mais aparente. Então, muitas mulheres ficam confusas se elas estão numa relação abusiva. Muitas mulheres nem se dão conta de que isso existe, tá? Até porque, como nós vamos ver, faz parte da dinâmica das relações abusivas exatamente essa confusão mental que fica na mulher, de que ela ali está sofrendo de fato uma situação com alguém que está sendo abusador nessa situação. Então, isso é muito importante que a gente possa entender e identificar o que é uma relação abusiva e como que você pode saber se você está em uma. Tá? Então, já começando essa live, eu vou começar falando sobre os 5 tipos de relações abusivas. Então, a primeira é física, que é mais fácil de identificar, agressões físicas, machucar, morder, tapa, puxão de cabelo, mesmo juntar, né, de uma forma mais forte, tá? Também que deixa aquele roxo, que machuca, tá? Que impõe ali um poder, tá? Uma agressividade também conta, tá? Como agressão física. Depois a gente vai para um outro tipo de relação, né, de abuso, tá? Que esse já é um pouquinho mais difícil de identificar e no final é o que mais prende na relação abusiva, que é o abuso psicológico. Tá? E ele pode ser emocional, ele pode ser verbal e está relacionado a causar um mal-estar ou sofrimento psicológico. Frases normalmente usadas nessas situações. Você nunca vai achar outra pessoa. Você não é ninguém. Você não serve para nada. Se você tem que dar graças a Deus de estar comigo, porque se você não ficar comigo, ninguém vai ficar. Se eu não ficar com você, ninguém fica com você. Só eu mesmo para te aguentar. Tá? Então tudo isso são frases abusivas desse tipo psicológico de abuso. E tem muito mais, esse foi só o começo, tá? Depois eu vou falar muito sobre esse aspecto psicológico e emocional da relação abusiva. Então nós vamos nos aprofundar aí mais pra frente nesse assunto. Bom, o sexual, ligada a forçar a parceira a fazer sexo quando ela não tá afim, mediante ameaças, agressões, sexo sem consentimento é considerado estupro, tá? E também tem uma relação, um abuso sexual que muitas vezes as pessoas não sabem que é considerado abuso, que é, por exemplo, o parceiro tirar a camisinha se a mulher ficar sabendo, para quê? Para engravidá-la, tá? Ou para mostrar que é ele que tem o poder, que é ele que domina. Então, qualquer lugar da mulher ficar subjugada diante desse homem,
tá? Sexualmente, isso é uma relação de abuso. Tem também o abuso patrimonial, né? Muita gente também não sabe que isso é um tipo de abuso, que são as situações numa relação em que esse homem vai causar algum tipo de prejuízo nos direitos patrimoniais ou prejuízo em relação a qualquer coisa. Por exemplo, quebrar o celular, quebrar as coisas, riscar o carro da parceira, jogar coisas fora, roupa fora, tá? Prejuízo financeiros, posse indevido de dinheiro dessa parceira. Então isso se constitui num abuso patrimonial. E por último, o abuso moral, né, que se dá quando a mulher ela é insultada na sua moral, ela é caluniada, ela sofre injúria, difamação, seja na relação entre os dois, seja esse homem tá falando dessa mulher e ela não tá nem sabendo, tá? Então ele tá difamando ela por aí, caluniando. Tá? Então isso também é um tipo de abuso. Né? A Daisy tá colocando ali, a gente recebe esse tipo de abuso também entre pai e filha, né? Tipo, você nunca vai servir para nada, você é burra. Sim, é uma relação agressiva, né? De violência. É uma violência psicológica, Daisy, tá? Então, é claro, gente, acho que a Daisy está trazendo um ponto importante. A relação de violência, de agressão, ela não é só entre homem e mulher, tá? Isso vale para qualquer relação. Pode acontecer também entre chefe e subordinado, tá? Pais e filhos, professores dentro da escola, tá? Então as relações de violência, elas não são só entre homem e mulher. Eu tô priorizando esse tema aqui hoje, mas muito bem colocado, Deise, né? Não é só na relação entre um casal que isso acontece, tá? Então, geralmente, o que acontece numa relação abusiva? Né? Existe um parceiro, né, que é o dominador, que ele é o tal, né, que ele tem todo o domínio ali, e existe então uma contraparte que está no lugar de subjugada a esse domínio do parceiro. Tá? Então, existem algumas vivências na relação que elas são comuns às situações de relações abusivas. Por exemplo, ciúme excessivo, tá? E geralmente isso é justificado por aquela questão de amor. Ah, não, eu te controlo porque eu te amo muito, porque eu tenho medo de te perder. Tá? Então, ciúme excessivo, isso leva a essa justificativa de um excesso de controle sobre a parceira, tá? Então, é aquele homem que precisa ter as senhas da tua rede social, né? Ele precisa ficar ali vendo o que está acontecendo no teu celular, ele tem que ter as suas senhas, ele tem que checar suas mensagens, tá? Esse controle também vai pro que essa mulher está vestindo, o que ela está falando, como que ela deve agir, o que ela deve estar fazendo. Então, é um controle sobre a vida da parceira de forma excessiva. Aquela youtuber chamada Jutjut, ela tem um vídeo muito bom chamado Não Deixe de Usar Batom Vermelho. Acho que é mais ou menos por aí. Ela tá falando exatamente sobre a relação abusiva e ela fala isso, né? Então, assim, não deixa de usar as roupas que você usa, não deixa de fazer o que você gosta, não vai tirar o teu batom vermelho. Batom vermelho nessa representação do controle do parceiro abusivo na vivência da mulher, seja lá com o que for, com a sexualidade, com a livre expressão, né? Com o direito dela de existência sem o domínio dele, tá? A Lidiane tá falando, era assim que era comigo, né? Rastreava tudo, né? Você tá falando dessa relação abusiva, né, Lidiane? Que bom que era, olha que maravilha, muito bom. Quando pode se dizer era, não é mais, coisa boa, maravilha. Tá? Que mais? Então, um detém o poder, o outro fica subjugado, inferiorização e desvalorização. Então, é aquela humilhação
em relação à parceira. E aqui, deixa eu só ler a Elaine ali, que senão depois eu vou perder. Estefânia, e quando o parceiro possui uma carência excessiva e fica com medo de ser abandonado, pois os pais o abandonou e por isso fica querendo ter um controle no relacionamento. Se isso pode gerar um relacionamento abusivo, né? Então, eu fico pensando, sabe, se alguém que está nesse lugar tão carente não está mais suscetível a ser abusado do que a cometer abuso, tá? Por outro lado, então tem que ver, né? Esse homem carente, ele tá carente, então é aquele homem que tem medo, né? Quer dizer, ele é um homem mais para codependente, tá? Que faz diferença. Ou ele é um homem abusivo que está justificando o abuso, dizendo que ele é carente, que ele é um coitadinho, que ele foi abandonado, que ele, por isso que ele precisa exercer esse controle, tá? Então essa é uma questão interessante aí, né, para pensar. Eu não sei essa resposta porque eu não conheço o caso, não conheço a pessoa, tá? Mas numa relação abusiva tem esse domínio de um sobre o outro, esse controle, essa vivência de cerco por parte da mulher, tá? É uma mulher que ela se sente cerceada. Quando uma mulher está numa relação com um homem codependente, porque também tem, que ele é carente, né? Ela vai ficar mais sufocada de tanto que esse homem quer atenção, tá? Ele tá, é o que eu falei, ele tá mais suscetível a ser abusado do que ser abusador, né? Então, não, né? Na verdade, esse homem, ele tá mais suscetível a estar num lugar de abuso do que abusador, tá? Então, falta essa mulher liberdade, submissão, né? Ela tem uma vivência submissa, muitas vezes usos de castigos e punições, né? Tem relatos terríveis, inclusive de homens que trancam mulheres dentro do quarto, deixa sem comer, enfim, são situações já bem complicadas, né? Bem abusivas mesmo. Esse homem, ele exige um amor condicional, quer dizer, tem o jeito certo de estar com ele, dessa mulher ser, como essa mulher faz tudo para agradar, tá? Senão isso já gera uma frustração e isso já leva a um comportamento agressivo, né? E a parceira, a pessoa que está numa relação abusiva, uma mulher que está numa relação abusiva, ela se sente pisando em ovos o tempo todo. Por quê? Porque ela vive com ansiedade, ela vive com medo, porque qualquer coisa que ela fizer pode gerar essa agressividade. Então, ela vive sobressaltada, pensando, calculando todo o próximo passo que ela vai dar. Então, se você está numa relação abusiva, você está tendo que escolher entre você, o outro ou a relação. E quem está numa relação abusiva é como uma sensação de ter sido sequestrada, tá? É um lugar de cerco, de sequestro da própria vida, porque é um lugar de isolamento em que você se vê cada vez mais dependente daquele parceiro, porque afinal de contas é quem sobrou ali, é quem tá com você. Faz parte da relação abusiva esse lugar de cerco que vai acontecendo do parceiro em relação à parceira, tá? A mulher que tá nessa situação de abuso, porque pausou. Eu tava falando que é comum essa sensação de cerco, de isolamento, por quê? Porque é a forma como ele consegue controlar e dominar essa mulher. Então vai tendo um afastamento de amigos, de família. Essa mulher também muitas vezes vai afastando da família, dos amigos, porque ela vai ficando envergonhada. No começo ela até reclama dele, mas ela continua com ele. Às vezes ele se porta mal na frente dos amigos. E o próprio homem vai falando, olha, para nossa relação dar certo, você tem que se afastar da fulana, você tem que afastar da família. Então, dos amigos, exatamente, ali diante tá falando, afasta da família, dos amigos, tá? Então, essa situação de cerco, ela existe justamente para que possa existir esse lugar, essa relação abusiva. Uma coisa que eu já ouvi várias vezes mas como que uma mulher se envolve numa situação dessa?
mas como que essa mulher foi ficar com o abusador, tá? Então, uma coisa que é importante a gente entender aqui é que nenhuma mulher que se vê numa relação abusiva, ela começou numa relação abusiva. Com certeza, ela não começou falando, ai, que delícia, eu estou me envolvendo com o abusador. Que maravilha, era tudo que eu estava procurando na minha vida, tá? Então, eu vou falar agora das fases da relação abusiva. E dá para entender por que uma mulher começa uma relação com um abusador, tá? Porque a primeira fase de uma relação abusiva, ela é chamada de lua de mel. O que é a fase da lua de mel? É aquela fase da idealização, tá? E ele é uma graça, ele é sedutor, ele é simpático, ele é amoroso, ele é querido, tá? Então, a mulher, ela se apaixona por esse homem maravilhoso, carinhoso, dedicado, tá? Então, é por esse homem que ela começa a se relacionar. Estou aqui lendo vocês. Que bom, Maria, que você terminou esse relacionamento, porque provavelmente já estava entrando na segunda fase, tá? Que bom que você saiu. Seja bem-vinda ao teu alto amor e à tua saúde emocional e psíquica, né? Com certeza você merece um bom amor para viver e esse não ia caminhar para esse lugar, tá? Então, depois dessa lua de mel, a relação evolui para a segunda fase. E é uma fase chamada fase de tensão. Por quê? Porque começa a tensionar a relação, aquela relação que era amorosa, deliciosa, né, com aquele homem tudo de bom, que estava te dando coisas boas, que você achou que você tinha conhecido alguém muito legal, começa a dar primeiros sinais de pequenos abusos. Então, é só nessa segunda fase que começam os comportamentos de controle, geralmente nesse lugar aí, de ciúmes, tá? De superapego. Começam as críticas, começam as cobranças, começa o isolamento, tá? Então, é aquela coisa, não sai com as amigas, fica aqui comigo. Não, olha, fulana ali, eu acho que não é uma companhia legal para você, tá? Então, começa esse domínio. Então, começa aí nessa segunda fase uma desapropriação de aspectos sustentadores dessa mulher. Principalmente, quais são os aspectos sustentadores, né? A própria autoestima dela, a autoconfiança dela, o alto valor dela, mas também o entorno sustentador, como amigos e famílias, tá? Também os bens, então, afetivos e intelectuais, porque um homem quando diz para essa mulher, você não serve para nada, você é burra, você dá em nada nessa vida, vai dar em nada nessa vida, ele está roubando bens intelectuais dessa mulher junto com a autoconfiança dela, tá? E também pode ter aí abusos morais e financeiros, como eu já falei que também tem esses tipos de abuso. Então, começa aí essa forma patológica de relacionamento amoroso, tá? Posse, ciúme, controle. Então, é nessa segunda fase, mulheres, que é um ponto crucial, tá? Para o que vai acontecer depois. Por quê? Porque qualquer mulher aqui, tá? Pode se envolver com um abusador sem saber com quem está se envolvendo, né? Como dizia minha avó, pra gente conhecer alguém, a gente tem que comer 1 quilo de sal junto, né? Ou seja, isso demora um tempo. Aquele homem se apresenta de uma maneira romântica, maravilhosa no começo, por que não acreditar, né? Que ele é assim. Então, você não sabe com quem você está se envolvendo. Então, até aqui, essa mulher não tinha como saber com quem ela estava se envolvendo. Agora, a partir daqui, sim, tá? Vai definir o que essa mulher vai viver depois. Um aspecto importante que começa aqui na fase da tensão também é a culpabilização,
O que isso significa? Que se esse homem fica bravo, se as coisas começam a desandar, se ele começa a ficar agressivo, esse homem vai dizer para a mulher: olha, eu ajo assim por sua causa. É você que está gerando isso. Ou seja, esse homem faz essa mulher acreditar, né? Começa todo um jogo psicológico, tá? De que ela é o problema. Ela é a causa do que está acontecendo. Então começa aí na mulher, né, esse estremecimento da autoconfiança, da autoestima, em que já pode ter um início da tríade de sentimentos que ocorre, tá, na relação abusiva, que é culpa, fracasso e incompetência. Tá? Então, essa mulher, num primeiro momento, ela vai se esforçar para ser boa o bastante, tá? Para poder o quê? Para poder trazer aquela relação da lua de mel de volta e aquele homem maravilhoso de volta. Então essa mulher, ela vai tentar resolver, né? Ela vai se esforçar para agradar, ela vai tentar entender, ela vai tentar fazer dar certo, tá? Então, mas por outro lado também, aqui já começa essa percepção do que, puxa, eu me enganei. Puxa, não era bem como eu esperava. As coisas não estão caminhando do jeito que eu achei que iriam caminhar. Então começa aqui esse relacionamento de surpresas ruins, tá? Então é o momento de perceber que tem alguma coisa errada. E por que esse momento é crucial? Porque a mulher pode tomar aqui dois caminhos. Ela pode sair da relação, é aqui que é o momento dela sair sair inteira na relação, tá? Aqui fica muito mais fácil ela conseguir se reestruturar. É claro, vai ter tristeza? Claro que sim, né? Um quase amor é muito triste. Você conhecer alguém, você se envolver, você gosta, você vive uma coisa muito bacana, você acha que você encontrou alguém super legal para ficar e de repente descobre que aquilo não era aquilo, tá? Então sim, tem tristeza, tem frustração, tem uma sensação de engano, de perda, de luto, ok. Mas é isso, né? É esse lugar ainda de, puxa, que pena, não foi dessa vez, tá? Agora, o segundo caminho é essa mulher ficar nessa relação. E se ela fica nessa relação, ela passa para a terceira fase da relação abusiva. E quando ela vai para essa terceira fase da relação abusiva, é porque alguma coisa muito ruim já está acontecendo dentro dessa mulher e já está havendo uma ruptura muito séria dentro dela. Por quê, gente? Porque se ela fica para ir para a terceira fase, ela não está identificando que o problema é ele. Ela realmente está pensando, ela está acreditando nessa história de que ela está sendo responsável por estragar o relacionamento, ou que ela pode salvar esse relacionamento, ou principalmente, tá? Porque ela tem já dentro dela uma baixa autoestima, um baixo autovalor, uma baixa autoconfiança, e ela pensa, puxa, mas se eu largar esse homem, eu depois vou ficar sozinha, eu não vou conseguir ter mais ninguém, tá? Então ela fica porque ela acha que o problema é dela e que se ela ficar, ela vai salvar essa relação e com isso ela vai conseguir construir e restituir essa autoestima que já devia ser fragilizada e que agora começa realmente a ficar em frangalhos, tá? Então, se ela fica, ela vai para a fase 3. E a fase 3, sim, tá? A fase 3 é a fase dos incidentes, em que nessa fase 3 aí sim a gente vai ter uma relação abusiva de fato, tá? Violência física, psicológica, moral, sexual. Então, o que a gente geralmente vê de relacionamento abusivo já vai para essa fase 3, tá? Então, essa mulher, de repente, ela se vê completamente dependente desse homem. Porque
além de ter uma intensa ligação emocional aí, se ela ficou, é porque ela já tá numa intensa ligação emocional com ele. E é uma relação, gente, de dar e tirar, receber e perder, morder, assoprar, tá? Então, essa mulher, ela fica nessa relação, não porque ela diz, nossa, como é maravilhoso sofrer aqui, não é isso. Ela fica porque ela quer ter de volta, ela quer recuperar aquele paraíso perdido. Ela quer recuperar aquela promessa amorosa que não se cumpriu. E ela fica perseguindo esse lugar amoroso que ela conheceu com esse homem e ela perdeu. Tá? Mas, por outro lado, está aumentando o buraco emocional, está aumentando o abuso, né? Está aumentando dentro dessa mulher não só o cerco, não só o isolamento, não só a dependência, tá? Mas também esse aumento de sentimentos dentro dela de culpa, fracasso e incompetência. Porque isso é alimentado pelo parceiro na relação abusiva. E sim, aí fica cada vez mais difícil sair dessa relação, porque parece uma areia movediça, tá? Então essa mulher vai ficando cada vez mais destituída de si, mais destituída da própria vida, com mais baixa autoestima, com mais baixa autoconfiança, tá? Então realmente vai ficando cada vez mais difícil. E nessa fase 2, nessa fase 3, pode acontecer 3 caminhos daí, tá? O primeiro é aí que geralmente se busca ajuda. E é muito interessante, muitas mulheres não buscam ajuda para sair do relacionamento no primeiro momento. Elas buscam ajuda, tá? Porque elas querem ficar melhor para fazer dar certo com o parceiro. Geralmente, muitas mulheres que eu já atendi me procuraram porque elas queriam saber como elas podiam ser melhor para salvar o relacionamento, tá? Então, elas ainda estavam nesse lugar de destituídas, né, do alto valor, e o homem ainda estava nesse lugar de muito poder. Se essa mulher já está num lugar de muito, muito, muito sofrimento, às vezes ela já tentou ir e vir, também ela pode buscar, sim, ajuda para sair dessa relação, né? E se ela realmente está determinada a sair, é aí que começa, então, uma possibilidade de reestruturação dessa vida dela, tá? Então, esse é um primeiro caminho. O segundo caminho é o descarte pelo parceiro, tá? Esse é um nome horrível, né? Descarte. Mas é exatamente isso. Por quê? É quando acontece do parceiro deixar essa mulher. Por quê? Ela é literalmente descartada, tá? Por isso que chama descarte. Por quê? Porque ela se tornou desinteressante, tá? E ela perdeu o brilho para ele. Então, ele deixa essa mulher. E, gente, é a pior dor do mundo, porque é uma dor de ser deixada numa situação de estar se sentindo fracassada, culpada, incompetente, rejeitada. Então, a fala que existe é: eu sou um lixo. E claro, junto com isso, né, uma vivência horrível do tipo, e agora eu vou ficar sozinha para sempre, ninguém mais vai gostar de mim, eu não mereço nada de bom, tá? Então, é um lugar horrível. Por outro lado, tá, é o maior presente. É a melhor coisa que podia ter acontecido para essa mulher, mas ela ainda não sabe nesse momento, tá? Ela vai precisar passar aí por um processo de desintoxicação e retomada de si para poder ver que, na verdade, foi a melhor coisa que aconteceu para ela, né? Bom, se a mulher não está saindo da relação, que é o primeiro caminho, né? Não sai da relação, não busca sair. Se ela não foi deixada, o terceiro caminho que pode acontecer, que é o pior caminho, é essa mulher fazer um movimento de saída, tá? Ela até tenta, ela tá cansada, ela não quer mais, mas esse homem, quando vê que ela tá indo embora, quando ele vê que realmente ele pode perdê-la, se ela realmente se posicionar
numa tentativa, ele vai reconquistá-la. Então ele vai ficar atencioso de novo, ele vai fazer promessas, ele vai voltar a ser aquele homem da fase de lua de mel por um tempo, tá? E ela, claro, tudo que ela queria, tudo que essa mulher mais queria era ter esse homem de volta, então vai ser muito difícil, né, dizer, puxa, eu vou sair sem dar uma chance. Então, geralmente as mulheres ficam, elas voltam, tá? Então, é a reconciliação. Só que, geralmente, o homem, quando ele reconcilia nesses momentos, ele vai fazer novos contratos, novas exigências, mais cerco, tá? Ai, olha, eu acho que na verdade não tá dando certo porque aquela tua amiga tá fazendo a gente brigar muito. Ai, eu acho que pra relação dar certo, você podia se afastar mais da tua mãe, da tua família, enfim, tá? E essa mulher, tendo aquele homem atencioso num primeiro momento, vai fazer de tudo pra coisa poder caminhar e dar certo. E, claro, a hora que essa mulher tiver entregue de novo, o ciclo recomeça, tá? Sim, eu vou falar sobre isso, com certeza. O relacionamento abusivo, sim, parece que é uma droga. Parece não, né? Uma droga, tá? Até porque quimicamente essa montanha russa gera, sim, até um vício, tá? Químico, né? No organismo, tá? E qual que é a tristeza disso também, mulheres? Cada vez que esse ciclo recomeça, ele recomeça pior. Porque essa mulher tá cada vez mais culpada, fracassada, tá? Destituída de si, cada vez mais no cerco, cada vez mais cansada, cada vez mais deprimida, cada vez mais sem forças, tá? Então, geralmente, quando esse ciclo recomeça, essa mulher fica, ele cada vez mais vai ficando pior, né? Eu já falei isso em outras lives, mas talvez vocês também possam estar aí pensando, tá, Estefânia, mas então qual que é essa cola? Qual que é o grude que faz com que fique tão difícil para essa mulher ir embora? A primeira questão é justamente esse lugar, né, de extrema ruptura consigo, com seu alto valor, com a autoestima, tá? Mas também, né? Eu gosto de dizer, eu não gosto da palavra vítima. Eu ouço muito isso, as pessoas falando, o abusador é a vítima, o abusador é a vítima. Por quê, gente? Porque quem tá no lugar de vítima não pode fazer nada, né? A vítima é aquela que fica ali dependendo que o mundo mude, que as coisas mudem, para ela poder mudar alguma coisa. Toda vítima, ela não tem nenhuma possibilidade de mudança. Então eu não gosto dessa coisa da vítima. É muito importante a gente entender, tá? E isso é fundamental para mulheres que estão sofrendo abusos, relações abusivas, que na verdade, se existe um abusador e um abusado, eles são um par, tá? É uma contraparte. Só existe um abusador porque existe uma abusada e vice-versa, tá? Então, é uma relação de contraparte. E o que faz com que esse grude, essa cola aconteça? Geralmente, questões emocionais, de padrões relacionais muito, muito antigas, que provavelmente começou lá na infância e que vão se reatualizar nessa nova relação, tá? Nessa relação adulta. Então vamos pensar que, por exemplo, uma mulher que tenha vindo de um lar abusivo, tá? Não é incomum que ela acabe depois ficando na vida adulta em um relacionamento abusivo novamente. Por quê? Porque de alguma forma aquilo é familiar, tá? Depois existe ali uma repetição inconsciente dessa escolha. E também eu gosto muito de pensar, né, que nós seres humanos, quando a gente tem alguma coisa para resolver, a gente repete até resolver numa esperança
de que aquilo se resolva. Agora, é claro, né, que esse é um funcionamento dentro da gente, que apesar de ser movido pela esperança, ele não resolve, tá? Porque ao invés de resolver, né, na verdade vai fazer você repetir exatamente as coisas que você não gostaria de estar revivendo na tua vida, mas é exatamente para lá que a gente vai, tá? Então, se fica esse par lá naquela fase 2, quando eu falei que tinha 2 caminhos, tá? A mulher que fica é porque de alguma forma já existia dentro dela um padrão relacional, questões muito antigas ali, tá? Em que ela está mais suscetível a ficar nesse tipo de relacionamento do que as mulheres que vão sair. E isso é um olhar que a gente precisa entender e se autorresponsabilizar também, né, pelas nossas escolhas inconscientes, tá? Não que a gente escolha e diga, nossa, que delícia, eu quero entrar nessa. Não, mas elas são escolhas inconscientes, tá? Geralmente ligadas a questões muito antigas e familiares, tá? E isso nos leva à terceira e última parte dessa live, tá? Que é talvez uma pergunta que vocês estão se fazendo aí tá bom, Stefânia, eu entendi como é que começa uma relação abusiva, quais são as fases, né? Como é que isso caminha? Tá, mas e agora? Como sair de uma relação abusiva, né? Alguém aí estava se perguntando isso? Então vamos lá. Vamos falar então como sair de uma relação abusiva, tá? Primeiro ponto que a gente precisa pensar é que o fim é o recomeço. Tá? Essa mulher, ela só vai ter uma chance de reestruturar a vida dela, de recomeçar a hora que essa história terminar. E o tempo que essa relação durar, tá? É o tempo que ela vai demorar para reestruturar a vida dela e ter uma chance de ser feliz em outra história, começando por ela mesma, tá? Então, o primeiro passo é tomar consciência desse encontro e entender o que te faz ficar, sabe? Então, algumas perguntas para você que está sofrendo com isso, está tendo que lidar com isso, qual a sua história amorosa? Quais necessidades amorosas insatisfeitas ou quais padrões repetitivos estão sendo reatualizadas nessa relação abusiva atual? O que está se repetindo na tua vida? Com qual relação essa relação abusiva se parece? Você já viveu outra relação abusiva lá na infância? Tá? Então, qual é o buraco que existe dentro de você? Né? Quais são os padrões? Tá? E aqui, gente, fica uma coisa importante, buscar ajuda, né? Porque às vezes sozinha fica difícil fazer esse caminho, fica difícil encontrar esse lugar de apoio, de olhar para dentro, tá? Então, sempre lembrando que às vezes a gente precisa procurar ajuda, né? Ajuda profissional, ajuda de amigos, ajuda da família, sair do cerco. Sair do cerco é extremamente importante para sair de uma relação abusiva, tá? Ampliar novamente a própria vida, né? Isso, a Lidiane tá falando, sozinha é muito difícil. Sim, muito difícil, tá? Então, busque ajude, retome seus contatos, né? Isso é muito, muito, muito importante, tá? Jane, é muito bom, né? Só de você estar aqui e compartilhando e buscando ampliar a tua consciência e conhecendo, né, o processo, que não é só com você, já é um primeiro passo maravilhoso que você está dando na sua própria direção, tá? Esse é o primeiro passo, tá, gente? É conhecimento, informação e autoconhecimento, tá? Então, provavelmente, Jane, teu próximo passo é procurar ajuda. Procure ajuda, tá? Isso é muito importante.
Sim, a Lidiane tá falando, ainda bem que tenho bons amigos que cuidaram de mim, tá? Então, sair do cerco, não ter só esse parceiro ali nesse lugar afetivo dependente é muito importante para conseguir sair disso, tá? Sem isso não dá, né? Segundo passo, gente, para sair de uma relação abusiva, né? Se apropriar de si mesma, reapropriação da própria vida, construir esse lugar de base interna de alto valor, de alto amor e de autoconfiança que provavelmente já devia não estar muito fortalecida e que agora, depois dessa relação, está completamente destruída, tá? Ontem nós fizemos o fechamento da quinta turma do Caminho do Amor e eu ouvi um relato, com certeza não vou expor a pessoa, tá? Nem sei se ela tá aqui ouvindo a live, ela costuma estar aqui ouvindo, mas eu achei muito lindo e eu acho que a fala dela inspira muitas mulheres a tomarem força, a tomarem coragem. Eu me emocionei muito com o relato dela, em que ela disse o seguinte, né, que o maior ganho que ela pôde ter na vida dela foi ser dela mesma, tá? Que ela se deu conta que antes ela era da mãe, depois ela passou a ser do marido, mas que ela nunca tinha sido dela. E esse é um relato, é uma pessoa que falou de relações muito abusivas na vida dela, e esse é um relato muito comum, por isso que ele é tão inspirador, ele diz respeito à vivência de muitas mulheres. Pausou, voltou, foi um relato que diz da vivência de muitas mulheres, desse lugar de desapropriação de si. E a própria relação abusiva já deixa nesse lugar de ser desapropriada de si, da própria vida, tá? Então, realmente ainda vem um reforço nisso. Então, essa vivência desse encontro consigo é a maior fortaleza que uma mulher pode fazer, pode construir na própria vida, tá? Vão em busca de construir esse lugar. Outra coisa, desista de resolver essas questões antigas nessa relação, tá? Tem a ver com aquele vício, né? Quer dizer, já é um lugar familiar, as sensações, elas são ruins, mas elas são conhecidas e elas viciam, tá? Outra coisa, esse autoinvestimento que você já fez até aqui faz parecer que é um grande amor. E muitas mulheres acabam ficando no seguinte lugar, puxa, mas eu já investi tanto, eu já me dei tanto, eu já nadei tanto, eu vou morrer na praia, eu vou desistir agora, como é que eu vou largar? Tá? Então, principalmente também se essa mulher tá naquele lugar, como eu falei, não, mas o problema é meu, sou eu que sou errada. Então, se eu fizer do jeito certo, se eu me esforçar mais um pouquinho, se eu tentar mais um pouquinho, tá? Quem sabe eu tô perto de conseguir esse amor que eu quero, eu tô perto de ter esse homem amoroso de volta, até porque ele diz que se você for uma mulher melhor, né, ele volta a ser aquele homem melhor, tá? Então, você fica, né? E aí, mulheres, vai uma última questão muito importante, tá? Que eu vejo acontecer, que é: você não poderá se salvar através dessa relação, você não poderá se curar através dessa relação, estando nessa relação. Então, lembrando, o fim é o recomeço, tá? E você também não poderá salvá-lo e nem ajudá-lo. Porque, por incrível que pareça, eu já vi muito isso acontecer, talvez você se identifique, e é importante, tá? Que você possa se dar conta disso. É que tem muitas mulheres que, apesar de estarem nesse lugar, se sentindo inferiorizadas, se sentindo muito mal, com o homem nesse lugar poderoso, por incrível que pareça, como essas histórias que se colam também não são à toa. Muitas vezes são homens que têm histórias tristes para contar, também de abandono, também de abuso. As mulheres também acreditam que cabem a elas salvarem e ajudarem esses homens. Tá? Existe uma fantasia aí de que se eu ajudá-lo, se eu salvá-lo,
eu serei salva e salvarei a relação, tá? Mulheres, desistam, tá? Você não poderá salvá-lo e não poderá ajudá-lo. Essa é igual aquela coisa da máscara do avião. Coloque em você e saia correndo, né? Nesse caso não é nem para ajudar ninguém, não. Coloque a máscara em você e saia correndo, tá? Outra coisa importante, tem mais um ponto aqui importante, né? Entenda que a sua maior abusador, que o maior abusador que existe na tua vida é você mesma, tá? Por quê, gente? Porque coisas ruins acontecem a coisas boas. A gente não sabe, né? Com quem a gente começa a se relacionar. Mas se existe essa contraparte, como eu falei, de abusador e alguém que sofre esse abuso, né? Isso só continua se repetindo porque já não é mais o outro, tá? É você quem já está abusando de você mesma, ficando nesse lugar, tá? Então, eu vou dizer uma coisa muito importante. Se você está vivendo uma situação de abuso nesse momento, não espere que o outro pare. Ele não vai parar. É você quem para com ele. É você quem para com o abuso. Tá? É você quem põe um fim e um limite. As mulheres, elas acreditam que se elas fizerem a parte dela e se esforçarem o bastante, elas vão conseguir mudar esse homem, parar o abuso, tá? E isso não vai acontecer, tá? Então eu vou repetir, não espere que ele pare, é você quem para com ele, tá? E só um alerta, lembrando que quando você desistir e você realmente se movimentar para ir embora, ele vai prometer o mundo, ele vai fazer de tudo para tentar te convencer a ficar. E se você ficar, você já sabe que é só para continuar vivendo mais do mesmo, tá? O fim é o único recomeço possível, ok? Deixa eu só ler a Jane ali. Sim, Jane, para você ver como ele já vem, né, desse padrão abusivo, tá? Essa coisa que a Jane tá trazendo aqui é uma coisa importante, né? Quando a gente consegue já saber um padrão relacional quando a gente ouve o atual falar das ex, como esse homem se relacionou, como é que terminaram essas relações, como ele trata essas ex, né? Eles geralmente a gente quer acreditar que o problema era outra pessoa, né? Mas não, o problema é ele, né? Então, assim, fez com a ex, tá fazendo com você e vai fazer com outra, tá? É o que eu tô falando, gente. Nenhum abusador muda, né? Para mudar, esse homem teria que decidir, nossa, fazer terapia, realmente se rever, é um processo longo, tá? Não existe, gente, ainda transplante de alma, né? De psique, tá? Então ninguém muda assim, ok? Gente do céu, meu tempo daqui a pouco tá acabando. Daqui a pouco o Insta coloca aquele contador horrível aqui, que eu tenho 30 segundos para terminar, né? Então, só lembrando, gente, que toda quinta-feira, 20h30, tem live aqui no Insta, 20h30 de Brasília, tá? Agora, depois da live, eu vou colocar lá na minha caixinha do Stories se vocês têm algum tema para me sugerir das lives. Então, vai lá, a sugestão de vocês é super importante. Se você tiver alguma pergunta também, coloca lá, tá? E eu gosto muito de fazer o eu depois da live, é muito bacana isso, que é o seguinte, hashtag eu depois da live,
Então, é um momento que eu gosto de saber como é que vocês saíram dessa live, como é que vocês estão. Então, faz um post, faz um story, tá? E coloca lá, hashtag eu depois da live, me marca para eu saber que você fez esse post, porque eu adoro, é uma forma de eu saber como é que vocês receberam esse conteúdo da live, o que ficou aí dentro de vocês, tá bom? Mulheres lindas, maravilhosas, nosso tempo está acabando. Novamente foi um prazer estar aqui com vocês. Eu estou comemorando hoje o Dia do Psicólogo, nesse momento super feliz que é estar aqui fazendo essa live, compartilhando com vocês conhecimentos, vivências, né? Porque toda vez, gente, de verdade, que eu ouço um depoimento, toda vez que eu ouço sobre uma transformação, toda vez que eu recebo um direct de alguém me dizendo que a live, que um post ajudou, tá? Que trouxe consciência, que trouxe clareza, que trouxe estímulo, que trouxe esperança, que trouxe informação. Eu me sinto muito realizada, eu me sinto muito feliz. Eu realmente fico muito grata por vocês estarem aqui comigo, tá bom? Gente, um beijo enorme